O deputado federal Mário Frias, do PL, vai retornar ao Brasil no próximo dia 24, quando pretende prestar esclarecimentos pessoalmente ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre essas viagens que ele fez agora ao Bahrein e aos Estados Unidos, onde está no momento. A informação foi confirmada por Mário Frias num telefonema que a gente antecipou ontem no Bastidores ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Flávio Dino deu 48 horas para que a Câmara dos Deputados informasse detalhes da viagem de Mário Frias, pedindo se houve autorização para ele permanecer fora do país durante esse período de afastamento e se houve custos. A gente antecipou ontem aqui no Bastidores. Mário Frias procurou o presidente da Câmara, Hugo Motta, na quarta-feira, por telefone, deu explicações sobre a viagem e reiterou disposição em colaborar com os devidos esclarecimentos junto ao Supremo. Ontem, a Câmara dos Deputados, cumprindo esse prazo de 48 horas determinado pelo Flávio Dino, respondeu ao Supremo Tribunal Federal. Disse que os pedidos, são 2 de missão oficial apresentados por Mário Frias, ainda estão em apreciação. Ele apresentou, mas não foi elaborado pela presidência da Câmara. Estão lá, junto à mesa diretora. Portanto, o que acontece não houve autorização formal. Frias protocolou 2 pedidos junto à mesa, um sobre a viagem ao Bahrein entre os dias 12 e 18, pedindo para ficar fora do país entre os dias 11 e 19 de maio. Outro aos Estados Unidos, onde se encontra atualmente, entre os dias 19 e 21 de maio, com afastamento de 18 a 22. A Câmara informou, assim como a gente também antecipou ontem aqui, que as viagens ocorrem sem ônus para casa. A situação de Mário Frias começou a ser questionada pelo Supremo depois que Flávio Dino tentou intimar o parlamentar sem sucesso numa investigação relacionada ao financiamento do filme Dark Horse, o filme sobre Jair Bolsonaro, em que Mário Frias atua como produtor executivo. Dino apura o suposto envio de cerca de 2 milhões de emendas parlamentares por Mário Frias ao Instituto Conhecer Brasil, uma entidade ligada à produtora Carina Ferreira Gama, responsável pelo filme. Numa publicação nas redes sociais, Mário Frias disse que está em agenda oficial, mas está também disposto a prestar todos os esclarecimentos diretamente ao ministro do STF, abre aspas. Prezado ministro Flávio Dino, disse ele, eu soube pela imprensa que o senhor gostaria de algumas informações a meu respeito. Eu estou em agenda oficial com conhecimento do presidente Hugo Motta, disse Mário Frias no X. Ele disse ainda que pretende conversar com Flávio Dino quando retornar ao Brasil. O retorno está previsto, como nós já dissemos, para o próximo dia 24. Clarissa Oliveira? Clarissa está com a gente? Onde é que a Clarissa está? Aqui. Clarissa, vem para cá. Eu me perdi um pouco nas câmeras, mas achei minha amiga. Clarissa, vamos lá. Agora que a gente já se encontrou aqui. O mais importante que ele precisa esclarecer, bom, tudo bem, o Dino pediu para saber o que ele estava fazendo fora do país, né? Tem até sempre aquele temor sobre fuga, quando há uma pessoa sendo investigada. Ele já declarou que vai voltar ao Brasil no próximo dia 24 e pretende trazer os esclarecimentos. O que ele não trouxe ainda foi o principal, entender se de fato, como diz a denúncia feita pela Tabata Amaral, ele destinou esses 2 milhões de reais em emendas parlamentares ao filme e com que finalidade? Até agora, essa resposta não foi dada, Clarissa. Boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Tainá, essa figura do deputado Mário Frias dentro desse esquema está provocando muita polêmica, tanto na frente jurídica, que cerca essa questão toda, na frente regimental ali do Congresso Nacional e também, obviamente, na frente política. Nos bastidores a gente ouve muita especulação sobre qual seria de fato o papel dele e em que termos teria ocorrido essa negociação, esse relacionamento com o banqueiro Daniel Vorcaro. E essas explicações simplesmente não estão dadas e o que o deputado
deputado está dizendo a respeito dessa viagem também é absolutamente questionável, considerando as informações que chegam para a gente. Porque o Theo Cury trouxe hoje de manhã uma apuração bem importante vinda da Câmara dos Deputados, apontando que a casa não reconhece a autorização prévia que teria que ter sido dada para que ele fizesse de fato essa viagem em missão oficial. Então, é absolutamente natural que as autoridades indaguem o parlamentar ou fiquem atentas ao que está acontecendo, até porque a gente tem um histórico de várias pessoas ligadas ao bolsonarismo que simplesmente deixaram o país e aceitaram ali o selo carimbado de foragidos. A gente tem ali os casos específicos de Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. E a gente tem também a figura do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele que não lida com uma condenação, como é o caso dos dois outros, mas é alvo de investigação e impõe ali dificuldades de notificação, decidiu permanecer nos Estados Unidos. Então, não seria nenhum absurdo que as autoridades olhassem e falassem, peraí, esse cara está viajando, saiu do país, não há a confirmação dessa autorização que ele diz que tem, que fez essa saída com conhecimento de Hugo Mota. A Câmara dos Deputados afirma que a autorização formal não foi concedida, então está precisando aí, de fato, o parlamentar explicar. E dadas as circunstâncias, as notícias que estão correndo contra ele, o ideal seria que ele desse essas explicações o quanto antes. Afinal de contas, a gente está falando de emendas parlamentares, dinheiro público. Então, é muito importante, crucial que ele dê esses esclarecimentos. Agora, ele está dizendo que ele vai retornar ao Brasil, que está numa viagem, que estava em missão oficial. E vamos deixar de lado essa questão da autorização e vamos, então, aceitar a informação que o parlamentar está dando. Ainda assim, a gente tem um caso sério, grave, que precisa ser explicado. O que a gente trouxe ontem aqui, antes de sair essa decisão, só para deixar claro, fazer um apontamento aqui. O que Hugo Mota explicou ali, o gabinete dele, né, é que a autorização em si, ela é um ato formal, mas não necessário, que é uma comunicação que ele faz, até porque a Câmara não investiu nessa viagem, não teve ônus. A gente antecipou essa informação ontem aqui. Então, como não teve ônus, nenhum custo para a Câmara, não seria necessariamente uma exigência a autorização da mesa diretora. Aí o gabinete até explica, a gente recebe inúmeros pedidos todos os dias aqui e esse acabou passando batido, fez até ali uma ressalva, né, de que não foi propriamente apenas culpa do deputado Mário Frias, mas que sim, só tomou conhecimento de onde estava Mário Frias, do paradeiro dele, porque Mário Frias telefonou para o Hugo Mota para explicar. Estou agora nos Estados Unidos, presidente, mas pretendo voltar ao Brasil, até para afastar qualquer ideia de que ele fosse permanecer fora do país para fugir de uma investigação. Estou retornando no próximo dia 24 e aí sentarei com Flávio Dino para dar as devidas explicações. Não avançou, porém, Uribe, no que a gente quer saber sobre as emendas parlamentares. Ele, de fato, destinou os R$2 milhões para esse filme, que ele é produtor executivo, já se somando a esse caldo de informações que vem sendo apresentadas nesse contexto do Master, em que ele aparece também tratando de dinheiro com Daniel Vorcaro, isso não está claro até aqui. E eticamente muito questionável. Você é produtor do filme, você é parlamentar e destina dinheiro para o seu próprio filme? Então você não está destinando as emendas parlamentares para o bem da população em geral. Você está destinando para uma produção privada que tem o seu interesse vinculado. Então é algo muito questionável que o ministro Flávio Dino vai investigar. Importante reforçar, Tainá Falcão trouxe em primeira mão sobre essa conversa entre os dois ontem, essa informação na internet. Se falou muito da fuga de Mário Frias, compreensível, depois da fuga de Alan dos Santos, da fuga de Eduardo Bolsonaro, agora da fuga de Alexandre Ramagem, mas a Tainá antecipou que ele não fugiria e dito e feito, já comunicou que vai voltar. Que foi o que veio depois na manifestação formal da Câmara ao Supremo Tribunal Federal. Agora vamos esperar para ver o que ele vai dizer para o Flávio Dino. Eu estou curiosa para saber isso. Você colocou dinheiro num filme privado do qual você é produtor, é questionável, porque as emendas parlamentares servem justamente com o objetivo, para ajudar a população. Até que ponto ajuda a população uma produção privada
que não vai gerar, só se a bilheteria for usada como dinheiro público para investimento, que não deve ser, que não deve acontecer.